Olá, meus queridos, bom dia! Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos começar o capítulo 8, que fala de proporção e transformação de figuras. Nós vamos estudar a escala, nós vamos dar razão, nós vamos estudar escala, razão e densidade demográfica. Ai, professora, densidade demográfica? Eu já vi, professora. Não, pera, razão. Peraí. Razão. Vale. Proporção, no mesmo capítulo. Grandezas. Mas nós vamos começar com razão. Onde a gente vai falar de escala, densidade demográfica. Professora, densidade demográfica, eu já vi em geografia, pois você vai ver novamente em matemática. Velocidade média e densidade de um corpo, além de porcentagem, é o que nós vamos ver hoje. Now. Ok? Bora lá. Proporção e transformação de figuras. Eu vou dar um zoom. Ai, não, antes vamos apreciar esta linda imagem. Ó. Uma Kombi. Eu amo Fusquinha e amo a Kombi. Eu acho eles muito fofinhos. Então, nós temos uma Kombi chiquetésima. Na praia. Vocês estão vendo que lá atrás tem as casinhas de praia. Ó. Isso aqui não parece com as coisas do Brasil, né? Pelo menos eu nunca vi nenhum lugar que fosse assim, bem de... Só vejo em filmes de outros locais. Mas, enfim, vai que de repente tem, eu não sei. Não é menos, Mickey, é mais. Olha como fica legal no menos. Olha, a Kombi parece enorme. Você saberia dizer se essa imagem ela é real? Se ela está no tamanho original, reduzido? Se é a miniatura? Você saberia dizer se o veículo da fotografia é real ou uma miniatura? Na verdade, trata-se de uma miniatura. Mas se você respondeu que é um veículo real, não fique chateado, pois a posição da fotografia e a riqueza de detalhes fazem parecer que o veículo não é uma representação em escala menor, tá bom? Tem A, sabendo que o modelo em tamanho real desse veículo tem 2 metros de altura e que essa miniatura representa 50 vezes a altura da miniatura, essa medida representa 50 vezes a altura da miniatura, calcule a altura dessa miniatura. Você vai pegar aí, primeiro você vai ter que pegar metros e transformar em centímetros, porque as miniaturas são centímetros. Depois divide por 50. Você tem ou já viu algum objeto que represente a ampliação ou redução de um veículo? Você vai dizer sim, principalmente se for menino, porque geralmente os meninos ganham muitos carrinhos quando são crianças, muitos carrinhos. Uma pessoa, um animal, etc. Uma pessoa, um animal, sim. Vocês ganham os bonecos, né? As meninas ganham as bonecas, os animaizinhos, os pets. Não é isso? Em caso afirmativo, descreva para seus colegas as características desse objeto. Aí você conversa com o papai, com a mamãe, com a titia, com a vovó, com o vovô, com o tio, com os primos, com os irmãos. Bora lá. Razão. Professora, o que é razão? Gente, toda razão é uma divisão e pode ser escrita na forma... Pode não, é escrita na forma de fração. Então, razão é uma grandeza, que ela é escrita na forma de fração e ela representa a divisão. Então, boto na cabeça de vocês. Razão é igual a fração, que é igual a divisão. Razão é igual a fração, que é igual a divisão. Mais uma vez, para não esquecer. Razão é igual a fração, que é igual a divisão. Razão é escrita na forma de fração e representa uma divisão. Tá bom? Para fixar, razão é escrita na forma de fração e representa a divisão. Pronto, decora. Nunca mais esquece. Beleza? Razão. Uma grandeza é algo que pode ser medido. Já estudamos algumas grandezas, como comprimento, superfície, massa, temperatura e tempo. Agora estudaremos algumas relações entre duas grandezas, considerando a razão entre seus valores. Então, razão é a relação entre duas grandezas.
E razão é o que, professora? É escrita na forma de fração. E representa o que, professora? Uma divisão. Tá bom? A razão entre a quantidade de dentes da engrenagem B e a quantidade de dentes na engrenagem A. A B tem 30 dentes. Então, como a B foi dita primeiro, ela fica em cima. E a A, como foi dita depois, ela fica embaixo. Então, não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com ordem. A primeira, a que vai ficar no numerador, é sempre a primeira razão que for dita. E a que vai ficar no denominador é sempre a segunda razão que for dita. Dados dois números x e y, com y diferente de zero. Por que y é diferente de zero? Porque y é o que nós chamamos de denominador, tá bom? Das dois números x e y com y diferente de zero, a razão de x para y pode ser indicada pela fração x sobre y, ou pelo quociente x, dois pontos, né, dividido por y. Nessa razão, lê-se x está para y. Então, vamos se acostumando com essa. O de cima está para o de baixo, independente de ser x, y, número, a, b, c, d, e, laranja, goiaba. Tá bom? Nós que ao escrevermos uma razão, devemos considerar a ordem que a comparação é feita. Por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, se invertermos a ordem da comparação anterior, ou seja, se escrevemos a razão entre a quantidade dos dentes da engrenagem A e a quantidade dos dentes da engrenagem B, nós teremos outro resultado. Na primeira dá 2,5, inverteu, já dá 0,4, resultados completamente diferentes. Então, atenção, tá bom? A razão 30 dozeavos representa a quantidade de voltas da engrenagem A para um giro completo da engrenagem B. Já a razão 12 trintaavos representa a quantidade de voltas da engrenagem B para o giro completo da engrenagem A. Note que nessa leitura ele está fazendo o inverso, né? Nesse caso, dizemos que a razão 30 dozeavos é o inverso da razão 12 trintaavos. Observe que é o mesmo número e eles só trocaram as posições. Uma razão é inversa à outra se o produto entre elas for igual a 1. Então, você vai multiplicar as duas razões e se o resultado for 1, ó, elas são inversas, tá bom? Algumas razões são bastante usadas, como a densidade demográfica, escala, velocidade média, densidade de cor, porcentagem, que são as que nós vamos ver. Densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a medida da área de uma região. Por exemplo, de acordo com os resultados do censo de 2010, o município de Japurá, no Amazonas, tem 7.289 habitantes e a área territorial é 55.792 quilômetros quadrados. Professor, eu preciso converter habitante quilômetro? Não, porque não existe como. Então, você só faz a divisão da quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Esquece a medida, faz a divisão normal. 7.289 dividido por 55.792. Vai dar 0,13 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, pouquinha gente por quilômetro quadrado. Se separar todo mundo, o pessoal não vai se bater nunca. Tá bom? Esse é o município com a menor densidade demográfica do país. E o maior, com maior densidade, se eu não me engano, é São Paulo. Para você ter uma ideia, a densidade demográfica do Brasil é 22,3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, tu pega 1 quilômetro quadrado, tem 22 habitantes lá. Certo? Professora, por que não é 23? Porque não dá para você completar um ser humano com o número que tem depois da vírgula. Estamos tratando de pessoas. Tá bom? Escala, ó, é a razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões do objeto representado, ou seja, entre o tamanho da reprodução e o tamanho real. Em cima sempre fica a reprodução, embaixo sempre fica o real. Por exemplo, no mapa do estado do Amazonas, representado abaixo, a escala é de 1 centímetro para 310 quilômetros.
Professora, por que aqui embaixo não tem 310 quilômetros? Como centímetros e quilômetros são unidades da mesma escala, você tem que transformar. Coloca os dois em uma mesma unidade. Geralmente é transformado para centímetros, porque as miniaturas são dadas em centímetros. Então, 310 quilômetros é igual a 31 milhões de centímetros, tá vendo? Então, 1 centímetro desse mapa corresponde a 31 milhões de centímetros no tamanho real. Tá bom? A distância em linha reta entre Japurá e Manaus é 2,4. Japurá, Manaus. Linha reta, peraí. Linha reta, Japurá, Manaus. Tô vendo Japurá, Manaus. Pronto. Ele diz que essa distância aqui no mapa é 2,4 centímetros, né? Para você saber a distância real, é só você pegar 2,4 centímetros e multiplicar pelos quilômetros, que é 310. Dá 744 quilômetros na vida real. Professor, é muito fácil. É. Muito fácil, mas como é muito fácil, precisa praticar, porque se não praticar, você vai acabar esquecendo. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo. Você pega a distância e divide pelo tempo. Quilômetros está para hora e metros está para segundos. Então, você tem que ter essa atenção, tá bom? Geralmente medida em quilômetro por hora ou em metros por segundo. Tá vendo como eu falei para vocês, ó? Geralmente medida em quilômetro por hora ou metro por segundo. Às vezes acontece de dar uma trocada, mas é mais um meio científico. Veja, por exemplo, que a velocidade média de um automóvel que percorreu a distância de 260 km em 4 horas pode ser calculada da seguinte maneira: 260 dividido por 4, que dá 65 km. É como se durante as 4 horas a pessoa viesse dirigindo o tempo todo com 65 km. Tá bom? Lembrando, eu falei é como se, né? Então, a velocidade pode ter variado, e é claro que variou. Ninguém consegue dirigir a uma velocidade o tempo todo, da hora que sai até a hora que chega em outro local, porque existem vários fatores, como pedestre, como animais, como sinais de trânsito, como fotossensor, como buraco, como muitas coisas, né? Como as placas que são colocadas para serem seguidas, com indicações de quilômetros, tá certo? Então, desce toda essa variação. Mas quando você calcula a velocidade média, é como se durante toda a viagem ele fosse percorrendo a 65 quilômetros a cada 1 hora, tá bom? Ele percorreu 65 quilômetros, na verdade, perdão, a cada 1 hora. Então, 260 quilômetros. Em 1 hora ele fez 65. Ah, professora, mas não, em 1 hora, meu pai fez essa viagem, em 1 hora ele tirou 80. Mas na outra hora ele pode ter tirado só 60, pode ter feito, na verdade, só 60 quilômetros, entendeu? Então é isso. É isso que ele nos diz. 60 quilômetros por hora. Então, em 1 hora, ele andou 65 quilômetros. Pode ter andado mais, pode ter andado menos, por conta dos diversos fatores. Pode ter uma chuva, pode ter, né? Não sei. Pode parar para comer. Mas a média é isso aí. Densidade de um corpo. É a razão entre a massa e o volume de um corpo em certas condições de temperatura. Geralmente, a densidade é medida em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. Observe, por exemplo, a massa e o volume de 2 cubos, um de madeira e outro de ferro. O volume é o mesmo, ó, mas a massa de madeira é 13,5, do ferro é 210,6 gramas. O volume é o mesmo, mas na hora que você divide, a densidade do cubo de ferro é bem maior do que a densidade do cubo de madeira. Tá vendo? A densidade da água é 1 grama por centímetros cúbicos. Quando o objeto representa densidade menor que a da água, ele flutua. Ou seja, o cubo de madeira flutua se você colocar ele na água. Já o cubo de ferro não vai flutuar, tá certo? Portanto, se esses 2 cubos forem colocados em recipiente com água, o de madeira flutua e o de ferro afunda.
Nós temos, por último, a porcentagem. É uma razão que representa a parte considerada em um total de 100 partes iguais. Ela compara grandezas de uma mesma natureza. Você estudou isso no começo do ano, porcentagem, tá bom? Em uma sala com 25 alunos, por exemplo, 15 são meninas. Então, você vai fazer 15 de 25. 25 é 100%, que é o total, tá bom? E as 15, ó, representa 60%. Como ele descobriu isso? Multiplicou 25 por 4, que dá 100. Multiplicou 15 por 4, que dá 60. Então, dá 60%, que é 0,6 ou 60% com símbolo, né? Logo, 60% dessa sala são meninas. Agora, nós chegamos na tarefinha de vocês, que são as páginas 137 e 138, que você vai ler com calma, vai tentar compreender e irá responder com toda a atenção e carinho necessários, tá bom? Tchau, tchau. Amanhã tem correção. Beijos. Até mais. Até logo.